Tá ao vivo agora, pai. Fabiola entrou. Oi, Fabiola. Giovana. Giovana. Adri. Oi, Dri. E a Karina. Karina? A Karina Dias. Karina e o Flávio. Tudo bem com vocês? Maria Augusta no Facebook. Oi, Maria Augusta. Vamos entrando aí, pessoal. Adri mandou um tchauzinho assim, ó. Tchau, ok? Adri mandou uma mãozinha. Olá. Quem foi? Quem mandou aqui? Adri. Oi, Dri. Deus abençoe aí. Vão entrando. Inês de Moraes. Oi, Inês. Acho Graças que é a e mãe paz. Tudo bem, irmã Inês? A mãe da Fabi. Sérgio. Sérgio, tudo bem aí? A minha camisa, Sérgio, é igual a sua. Maria Augusta mandou boa noite. Boa noite, Augusta. Deus abençoe. Vocês estão vendo que eu tô só aqui hoje, né? Os meninos e a Fê pediram uma folga merecida. Aí eu falei, tudo bem. Eles vão ter que me suportar aqui. Vocês que estão entrando aí pelo Facebook, primeiro boa noite, né? Graça e paz a todos. Essa semana eu recebi um convite, eu achei muito bacana. Foi de uma irmã, ela está em Santa Catarina, não é a Inês, é uma outra irmã. E ela me mandou um convite através de uma sala de Facebook. Eu acho que é isso. Teve um culto também que o Sérgio fez isso, uma sala de Facebook, e teve um resultado legal. Então, os irmãos que entram aí pelo Facebook, eu queria assim, pedir a vocês que façam isso. Convidem outros irmãos e amigos para poderem fazer parte aí desse momento nosso. E é legal que você pode atingir mais pessoas. Se cada um atingir 3 pessoas, imagina quantas pessoas vão estar conosco aí, para poder ouvir a palavra e para poder a gente cultuar juntos. Amém? Eu acho legal, tá? A gente está feliz, graças a Deus. Tem bastante compartilhamento, bastante pessoas acessando, né, acessos ao Facebook, ao Instagram também. O nosso número está aumentando. Isso é bacana, porque o propósito não é nem a gente estourar aí nas mídias, é fazer com que pessoas possam ouvir a palavra, possam nos conhecer, possam estar atentos aí às nossas programações. E aí, se cada um de nós da igreja fizermos isso, com certeza nós vamos atingir bastante pessoas, principalmente aí no bairro que a igreja está localizada, tá bom? Tem mais alguém que entrou aí? Não, mas a Adri falou que quer uma camiseta dessa. Aí, Adri! E o Sérgio falou que tá usando ela. Ô, Sérgio, beleza! É bom que a gente usa longe assim, né, Sérgio? Porque juntos, fala que nós combinamos. Legal, queridos. Entrou mais gente aí, filho? Não. Nem por no enquanto. Instagram? Instagram por enquanto não. Ah. Ana Paula da Paixão. Oi, Ana Paula da Paixão, seja bem-vinda à nossa live. É uma alegria muito grande. Com certeza você já sabe que nós somos da Igreja Batista do Colorado, Ana. Que Deus te abençoe grandemente, viu? Uma alegria tê-la conosco aqui. Vamos orar então para a gente iniciar? Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor permite que nós estejamos aqui nessa noite e que os nossos irmãos, amigos estejam nos seus lares, para que possamos compartilhar da Tua Palavra, para que possamos ter esse momento gostoso de comunhão, mesmo à distância, a comunhão do Espírito. Que o Senhor possa nos iluminar, possa nos dar sabedoria e graça e que possamos, ó Deus, aprender um pouco da Tua Palavra e edificar as nossas vidas para a glória do Teu nome, Pai. Peço a Tua bênção sobre esse momento, sobre esse culto. Queremos consagrar esse momento, entregar ao Senhor e pedir ao Senhor que continue, ó Deus, nos dirigindo, nos guiando em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Eu vou fazer o seguinte, então. Hoje não vai ter muita cantoria, né? Porque vocês vão ter que me aguentar aqui. A Ana Paula falou que ela é mãe da Isabelle. Que legal, que bom, Ana Paula. Deus abençoe, viu? Um abração para você. Um abração aí para Isabelle. Estamos com saudades. Então vocês vão ter que aguentar aí
a cantoria aqui, tá bom? Eu já vou aproveitar então e eu quero dar os recados. Primeiro aos irmãos que entraram depois, Pedro, Fernanda e Guilherme aí estão de folga hoje. O Gui está me ajudando um pouquinho aqui, daqui a pouco ele vai já também descansar um pouquinho ali. E eu quero que os irmãos entendam, porque sobrecarrega bastante também, mas e é bom que eles deem uma arejada, né? Então estão descansando ali com a mãe, mas estão acompanhando, tá bom? Hoje, quarta-feira, amanhã, quinta-feira, amanhã nós temos nosso quadro Minha História, Nossa História, e esse quadro amanhã vai ser com o irmão Milton e a irmã Neuza. Então o Janelso já confirmou tudo direitinho. E tem sido bem bacana esse quadro. Espero que você tenha gostado e possa participar, interagir, fazer perguntas. Isso é bem bacana mesmo, tá bom? Isso amanhã, quinta-feira, às 8 horas. No sábado, nós temos a nossa EBD. O Sérgio está dando aula, está sendo muito bacana, show de bola. Viu, Sérgio? Muito legal mesmo. Nós estamos estudando ali a carta aos Filipenses, a carta da alegria. No sábado nós tivemos cerca de 18 pessoas que acessaram, fora os que estavam acompanhando. Então, graças a Deus, deu mais de 20 pessoas acompanhando. Isso foi muito bacana, é muito legal. E o estudo está sendo muito bom, muito gostoso, muito gratificante. Ok? Então, que Deus possa continuar abençoando a vida do Sérgio, do Janelso, e firmes aí, fortes. No domingo nós teremos o nosso culto às 19 horas. Domingo passado agora foi ceia, foi muito bacana, bem legal. E domingo agora às 19 horas. Quero agradecer os irmãos que viram no grupo da diretoria, que vão passar no grupo da igreja. Graças a Deus, irmãos, depois de muita luta, nós conseguimos despachar a medicação para Moçambique do nosso irmão, do seu filho que toma a medicação. Os irmãos sabem quem é esse nosso amigo, nosso irmão do coração. Então, foi muito burocrático. Quero agradecer aí a Márcia, que batalhou demais. A gente procurou dar o suporte, mas ela puxou tudo isso daí, conseguiu as receitas, conseguiu medicação. E os irmãos que também que estiveram ajudando, Valdir correu, eu corri, Vânia correu, Débora deu uma assessoria. E os irmãos que contribuíram, que graças a Deus foi por conta disso que a gente conseguiu chegar nesse objetivo. Então, graças a Deus. Mas os irmãos continuem orando para que esse medicamento chegue lá. Que da última vez deu um problema. Mas com certeza vai chegar. Amém? Uma outra coisa também eu quero agradecer. Tive hoje à tarde com o Buga, minha família, a Patrícia e os meninos estão bem, graças a Deus. Mando um abraço aí para vocês e estão bem animados. Ok? Vamos fazer só um momento de oração. A Kailane pediu oração por conta agora à tarde do tio dela, que sofreu um acidente. Vamos continuar orando pela mãe do Rodolfo. Depois a Camila dá notícia pra gente aí. Orando também pelo Wesley, que ainda continua doente, hospital, mas gradativamente está melhor. E os irmãos que pedem oração, que possamos estar orando pela vida de cada irmão. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado por esse momento que o Senhor tem reservado a nós e pela oportunidade que nós temos de orar ao Senhor, clamando por essas vidas, pela vida desses irmãos que estão ainda enfermos, ó Deus, que é Wesley ainda, a mãe do Rodolfo, Pai. Agora o tio da Kailane que sofreu um acidente, teve um princípio de AVC. Que o Senhor estenda suas mãos sobre a vida desses queridos irmãos e amigos e ministre cura, ó Deus, que eles venham estar curados, sarados, ó Deus, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Também, ó Deus, queremos Te agradecer, ó Deus, porque graças a Deus conseguimos enviar a medicação ali para Moçambique. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando todo esse processo, que esse medicamento chegue às mãos daquela família tão amada e tão querida. Ó Deus, queremos agradecer pela vida de todos os irmãos que contribuíram. Alguns irmãos não puderam contribuir financeiramente, mas estiveram orando e é uma grande contribuição
com certeza poderão contribuir da próxima vez, mas que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, abençoe a cada um, Pai. Muito obrigado porque a nossa igreja tem tido essa disposição de abençoar, ó Deus, de estender as mãos para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que precisam. Que a tua graça maravilhosa, que o teu poder maravilhoso seja derramado sobre a vida de cada um desses irmãos, Pai. E continua nos ajudando em nome de Jesus, Pai. Amém. Tem que falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Então eu vou tentar cantar aqui, irmãos, Amigo de Deus, tá bom? Porque na verdade não existe mesmo nada melhor do que ser amigo de Deus. Esse Deus que nos encontrou. Foi nós que encontramos a Ele, né? Porque não há nada que nós possamos fazer que possa nos levar à presença dEle. Mas Ele, com seu infinito amor, com sua infinita misericórdia, veio até nós. Então nós queremos agradecer a Deus por tanta bondade, por tanto amor, por tanta misericórdia. Amém? Amigo de Deus, vamos lá? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, nosso bom pastor. De Jesus, nosso bom pastor. De Jesus, nosso bom pastor. Amém? Glória a Deus. Obrigado por vocês poderem suportar esse momento. Queridos, graças a Deus, a gente está feliz, mesmo diante dessa situação tão complicada, mas a gente percebe, graças a Deus, a igreja unida, a igreja firme, a igreja forte, e nós queremos um pouco mais de paciência dos irmãos para que no tempo oportuno, no tempo correto, a gente possa voltar, né, com os nossos cultos presenciais. Põe no Instagram para mim. Tá no Instagram. Aqui.
Tá no Face, né? Não, tá no Tá no Instagram. Instagram. Com os nossos cultos presenciais, com o nosso café. E enquanto isso, continuem orando, né? Orando uns pelos outros e continuem firmes na fé, entendendo que esse é um momento propício que o Senhor tem dado a nós para que possamos aprender, crescer mais e valorizar aquilo que nós temos, aquilo que o Senhor deu a nós, valorizarmos o corpo de Cristo, a família do Senhor Jesus Cristo, igreja, valorizar o próximo, valorizar a família no lar. Então que seja um tempo bom, um tempo agradável, um tempo bacana. Amém? Bom, graças a Deus. Essa camiseta aqui foi a igreja que me deu de presente, graças a Deus. Tem mais umas ali. Foi aquele presente maravilhoso que vocês me deram. E eu louvo a Deus aí pela vida de vocês, pelo amor, pelo carinho, pelo cuidado, tanto para comigo quanto para com a minha família. E a Igreja do Colorado é uma grande família e temos aprendido a nos amar, a nos respeitar, temos aprendido a nos perdoar e temos aprendido a procurar saber a vontade de Deus para que possamos colocar em prática. Amém? Muito bem, queridos. Nós estamos nas quartas-feiras falando sobre esse tema que é Evangelho, um caminho para o radicalismo na perspectiva de Jesus Cristo. Então, é um caminho para o radicalismo, né, para viver algo de raiz, algo de essência, né, para viver uma fé de essência, uma fé autêntica na perspectiva de Jesus Cristo. Qual é a proposta de Cristo para nós quando esteve ali, quando habitou, quando tabernaculou, quando encarnou nesse mundo? O porquê que o Senhor nos edificou como igreja e o que é que o Senhor espera de cada um de nós? Qual é a religiosidade que verdadeiramente agrada a Deus? Qual é a espiritualidade que agrada a Deus? O evangelho que nós estamos vivendo é um evangelho autêntico ou evangelho sintético? É importante isso, sabe por quê? Porque no começo da minha fé eu li esse livro, ele está por aqui, em algum lugar. É um livrinho bem fininho, está aqui, ó, achei ele. Esse livro aqui, ó. Tá? Evangelho autêntico ou sintético. Foi um livro que me ajudou bastante, um livro que edificou bastante a minha vida e me despertou para que eu pudesse compreender o que é que Deus espera de cada um de nós. Então a proposta desse tema que nós estamos trabalhando é justamente sobre isso, de procurar viver um evangelho autêntico, um evangelho que agrade e que louve a Deus. E a ideia também é trazer uma perspectiva da fé do ponto de vista cristocêntrico, não do ponto de vista institucionalizado. Eu digo a vocês sabem disso, eu não tenho... a instituição ela é necessária e ela é benéfica desde quando nós a usamos para a glória de Deus. Nós vivemos em instituição, a igreja é uma instituição, a família é uma instituição, a escola é uma instituição, o trabalho é uma instituição. A igreja ela está em uma instituição. E que instituição que é nossa? Instituição Batista. Nós somos da Igreja Batista ali no Colorado. E essa instituição ela deve estar a serviço da Igreja de Cristo Jesus. E a Igreja de Cristo Jesus ela deve viver uma espiritualidade, ela deve viver uma fé fundamentada em Cristo, não na instituição, não nos estatutos que não tem nada a ver com Cristo e a sua palavra, se assim for. Graças a Deus nós temos tido cuidado de ter um estatuto que nos leva para viver de uma maneira mais centrada em fazer a vontade de Deus. Então os valores e os princípios da nossa fé devem ser regidos por Cristo Jesus, pela sua doutrina, assim como aprendemos na última quarta-feira, na antepenúltima quarta-feira, quando falamos sobre o Sermão do Monte, a proposta de Cristo para os seus discípulos. Então, essa é a proposta. E aí, esse evangelho que o Senhor Jesus propõe, que são as boas novas, a novidade de vida, essa fé, essa espiritualidade, essa religiosidade, ela deve ser vivida de uma forma radical. Ou seja, de raiz, de essência.
E é isso que nós estamos tentando falar nesses dias. Espero que tenha atingido o seu coração, que você tenha compreendido, ok? A semana passada falamos de um personagem bíblico, falamos de Neemias, e hoje vamos falar de um outro personagem bíblico, de um certo paralítico de Betesda. Acho que vocês já leram essa passagem. Ela está lá no Evangelho de João, no capítulo 5. O Evangelho de João, ele foi escrito, mas aceito pelo próprio João, apóstolo de Jesus, aproximadamente no ano, a data mais aceita, 85 a 90 depois de Cristo. Então, depois que Jesus morreu, ressuscitou, depois que Jesus ascendeu ao céu, 45 anos, 90 anos depois do nascimento de Cristo, passou toda a história de Jesus, ele foi crucificado, ele ressuscitou, aproximadamente no ano 45 ou no ano 90, supostamente, né, esse evangelho foi escrito pelo apóstolo João com alguns objetivos. E dentre esses objetivos, a gente pode destacar, por exemplo, foi um evangelho escrito para que as pessoas entendessem que ele foi rejeitado pelos seus próprios conterrâneos. E ele foi rejeitado por quê? Porque as pessoas que rejeitaram e que rejeitam Jesus, elas preferem as trevas do que a luz, porque Jesus é a luz. Então o objetivo era fazer com que as pessoas entendessem que a rejeição que tiveram para com Cristo foi porque as pessoas preferiram viver na cegueira espiritual, preferiram viver em trevas do que na luz. Esse evangelho também ele mostra o Deus encarnado. Jesus, o cristianismo, é a religião da encarnação. Deus tabernaculou, Deus habitou no meio de nós, em Jesus Cristo, né? O Deus Filho habitou no meio de nós, e aí, como Deus, ele viveu no meio dos seres humanos. Quando nós falamos do sacrifício de Cristo, de viver, não somente devemos entender na vida dele, não devemos somente entender o sacrifício do ponto de vista da cruz, da morte, porque para isso que ele veio, para morrer por conta de nós, dos nossos pecados, para nos levar até Deus. Mas toda a vida de Cristo foi uma vida de sacrifício. Por quê? Porque é um Deus santo que habitou no meio de pecadores. Um Deus que foi rejeitado pelos seus próprios. Um homem perfeito diante de uma sociedade totalmente imperfeita. O homem que estendeu as mãos e deu a sua vida para poder amar e foi incompreendido. Então é esse Deus que João fala, Jesus Cristo. E também a ideia que os gregos tinham, né, do logos, né, ou seja, do princípio, da razão, da ordem de todas as coisas. Os gregos, a filosofia grega era uma filosofia que tinha muita dificuldade com essa questão de compreender ou de entender verdadeiramente quem era o Deus Todo-Poderoso. E aí João escreve isso combatendo algumas formas de pensamentos gregos filosóficos erradas, dizendo que Jesus era esse princípio da razão e da ordem de todas as coisas, até porque ele é Deus. E tudo que foi criado só foi criado por conta dele. E os gregos já achavam um absurdo como que Jesus é Deus e como que Deus morre numa cruz, como que Deus é crucificado. Isso é loucura. E como que ele morre de uma maneira tão trágica, numa morte tão trágica, uma morte que era uma morte para pessoas de um baixo nível. E isso aí revela o amor de Deus para com seus filhos, porque aquela morte na cruz era para mim e para você. Nós é que éramos nós é que somos o culpado, né? A culpa está sobre nós. E Jesus ele carregou aquela culpa e ele foi o sacrifício vivo. Em Cristo somos justificados. Nós teríamos que morrer, mas Cristo morreu no nosso lugar e derramou do seu amor e da sua graça sobre nós. E por conta desse amor e dessa graça derramada sobre nós, hoje nós temos relacionamento com Deus e acesso com Deus, não porque somos os melhores, mas muito pelo contrário, porque éramos os piores, os pecadores. Mas Jesus, ele deu a vida por nós
e nós hoje estamos em paz, estamos em comunhão com Deus. Então esses são alguns propósitos. E é nesse Evangelho de João que relata essa história, né, do paralítico de Betesda. Então vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Fernanda entrou, Márcia, Zaire, Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Amém? Evangelho de João, capítulo 5. O paralítico de Betesda. E aí vocês vão ver qual é a proposta radical de Jesus diante de uma religiosidade institucionalizada. Como que Jesus vê as coisas e como que ele quer que nós venhamos a ver. Obrigado, Márcia, essa camiseta aqui é maravilhosa, né? O pastor gosta de rock and roll. Vamos lá. Algum tempo, o Evangelho capítulo 5 diz assim: algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, de cegos, de coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, e a lei não permite que carregues a tua esteira. E ele respondeu: o homem que me curou me disse: toma a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: quem é este homem que mandou que tomasses a tua esteira e andasse? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor nos alcançou e hoje nós podemos ter vida, apesar de sermos falhos, de sermos pecadores. E enquanto estivermos aqui, assim seremos. Mas nós queremos, em nome de Jesus, aprender a viver onde a cada dia mais nós possamos nos aproximar do Senhor e possamos deixar os nossos erros por amor a Ti, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, a compreender o que o Senhor quer falar para nós através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, queridos amigos. Você já conhece essa história aí, e é uma história muito interessante, onde relata verdadeiramente como Jesus enxerga as coisas e o que é mais importante para Jesus, o porquê que ele veio. E aí nós, como cristãos e frequentadores de uma igreja e discípulos de Jesus, nós temos que compreender isso. Como que Jesus ele enxerga as coisas, porque nós temos que aprender a enxergar a partir das lentes dele. Como que Jesus vê as coisas, nós temos que aprender a ver a partir das lentes dele, porque nós somos cristãos e a ideia de cristãos são pequenos cristos. Pessoas que seguem a Cristo ou que vivem, procuram viver de acordo com os padrões estabelecidos por Cristo. E a maneira como Jesus enxerga aqueles que estão ao seu derredor. Então, quando nós entendermos isso e colocarmos em prática, a nossa fé ela vai fazer mais sentido não somente para nós,
não somente para o meio em que nós vivemos, mas para aqueles que estão ao nosso derredor. Porque o que adianta nós vivermos uma fé somente egoísta, fechada na nossa instituição, fechada no nosso templo, e não impactar pessoas, e não beneficiar pessoas. E essa nossa fé, essa nossa espiritualidade não atingir as pessoas. Então o Evangelho é essa vida prática dos ensinamentos de Jesus, e os ensinamentos de Jesus, ele tem uma postura radical, ou seja, ele vem da essência do que Jesus é. E o Senhor aceita e quer que nós vivamos dessa maneira. E ele não abre mão. Tem que ser como ele quer, da maneira como ele quer. E o que Jesus quer não é nada mais que nós não possamos fazer. Porque quando o Senhor Jesus nos alcançou, o Espírito de Deus habitou em nós. E esse Espírito que habita em nós, que nos dá vida, é que nos faz caminhar e viver de acordo com os seus valores e com os seus propósitos, ok? Então veja bem o que estava acontecendo. Jesus, ele era judeu, e como judeu ele pertencia sim àquela instituição, àquela religião institucionalizada. E ele cumpria com tudo aquilo que aquela religião propunha. Com tudo aquilo que a religião propunha, que era de acordo com os valores e com os princípios estabelecidos por Deus. Porque nós não podemos nos esquecer de que a fé judaica ela já não estava mais sendo uma fé pura, ou seja, os valores e os princípios de Deus nem todos estavam de acordo, nem todos os princípios dos valores judaicos estavam de acordo com os princípios e com os valores de Deus. Já era uma fé deturpada, uma religiosidade egoísta, egocêntrica, uma religiosidade fria e vazia, mas Jesus cumpria aquilo que ele tinha que cumprir. Fazia aquilo que ele tinha que fazer. E Jesus estava indo para uma festa judaica, não se sabe qual festa. O texto, João não deixa claro qual festa que era. Possivelmente pode ser a Páscoa, uma das festas mais importantes para o judeu. E quando ele estava a caminho do templo, ele passou por esse local, ali onde havia um tanque chamado Betesda. Ele tinha 5 pavilhões e havia algo místico também nesse campo. Olha que coisa interessante, havia uma espiritualidade instituída e havia também neste tanque algo místico. Havia uma mística naquele local que de vez em quando anjos agitavam aquela água. E aí as pessoas que adentravam naquela água, elas eram curadas. Então várias pessoas ficavam ali, né? Então Jesus estava indo para a festa dos eleitos, dos judeus, dos escolhidos, do povo de Deus. E no meio do caminho havia uma outra festa, a festa dos excluídos. A festa daqueles que não serviam para estar com aquelas pessoas tão perfeitas. Havia a festa mística e havia a festa da instituição. E essa festa mística ela estava cercada por pessoas que precisavam de auxílio, de conforto e de apoio. Ou seja, havia ali duas realidades. Jesus estava a caminho daquele local quando ele se depara com este paralítico. E ele faz essa pergunta ao paralítico, né? Diante daquela situação. Você quer ser curado? E o paralítico diz, olha, claro que eu quero, né? Estou aqui há muito tempo, né? 38 anos que eu estou aqui, vamos falar uma linguagem mais clara, e eu estou desesperado aqui, não vejo a hora de sair dessa situação, de deixar de lado essa vida, mas assim, toda vez que eu passo, que eu penso em ser curado, que eu tento entrar na água, eu não consigo, porque pessoas vêm e entram no meu lugar, e aqui eu estou aqui há 38 anos. Que coisa interessante, parece algo tão banal, mas não é. Porque tanto a religiosidade institucionalizada, ela era vazia, ela era fria, ela não dava importância verdadeiramente ao sentido do que é ser religião. A palavra religião vem do latim religare, que é essa ideia de se ligar novamente com Deus, de estar ligado com Deus.
E a maneira de nós estarmos ligados com Deus é somente através de Jesus, ok? Porque Ele é que pagou o preço por nós. Então essa religiosidade institucionalizada não estava compreendendo o seu papel. E por outro lado, a religiosidade também mística não estava cumprindo o seu papel como deveria. E qual é esse papel? De proporcionar às pessoas uma oportunidade de serem abençoadas. E aí Jesus, o que ele faz? Ele para ali no meio do caminho, porque para ele existe algo mais importante do que simplesmente cumprir ritos. Para ele existe algo mais importante do que cumprir cerimônias. Para ele existe algo mais importante do que cumprir regras institucionais que não estão de acordo com os valores e com os princípios de uma fé genuína que vem de Deus. Para ele também era muito importante não apenas viver numa espiritualidade ou num misticismo egoísta, que busca somente interesses próprios. E hoje nós vemos esses dois tipos de religiosidade muito clara na nossa sociedade. Uma religiosidade totalmente institucionalizada, que busca cumprir com suas regras, com seus valores, entendeu? Com as suas dinâmicas e com os seus objetivos. E por outro lado nós vemos uma espiritualidade, um misticismo na religiosidade que é egoísta, onde cada um busca o que é bom e o que é importante para si e deixa de lado o próximo. E Jesus ele chega e fala, nada disso serve. O que importa para mim é poder abençoar pessoas. O que importa para mim é me importar com pessoas. O que importa para Jesus é amar pessoas. O que importa para Jesus é ir até as pessoas. O que importa para Jesus é ouvir as pessoas. O que importa para Jesus é estar com as pessoas. O que importa para Jesus é compartilhar da sua vida, daquilo que ele é, daquilo que ele tem com as pessoas. E aí, num gesto maravilhoso, num gesto muito importante, Jesus ele pergunta para esse paralítico se ele quer ser curado. E ele fala, quero ser curado. Então Jesus o cura. Jesus o cura. E aí é um outro detalhe importante. O que é que nós queremos para as nossas vidas verdadeiramente com Deus? O que é que pulsa dentro dos nossos corações? Quais são as nossas necessidades? E nós estamos colocando diante de Deus as nossas necessidades porque Jesus é Deus. Nós estamos nos abrindo para Ele, sendo sincero com Ele e esperando as respostas que vêm dEle. Ele disse, eu quero ser curado, mas não tem ninguém que possa me colocar na água. E Jesus disse assim, você não precisa de uma instituição para ser abençoado por Deus. Você não precisa nem de um relacionamento ou de um ato místico para ser abençoado por Deus. Você precisa de crer em mim. Você precisa de confiar em mim. Você precisa de crer na minha palavra. E através da minha palavra é que você vai ser abençoado. Então fique imaginando aquele momento, aquele relacionamento, aqueles poucos minutos, ou não sei se foi horas ali, onde Jesus se revela para aquele homem, e aquele homem, olhando para Jesus, ele enxerga que em Jesus ele podia confiar, e Jesus podia resolver verdadeiramente as suas necessidades. E aí Jesus o cura. E Jesus o cura e ele sai feliz, ele sai satisfeito, porque é só Jesus que pode nos curar. É só Jesus que pode curar a nossa alma. É só Ele que pode curar o nosso espírito. É somente Jesus que pode curar as nossas angústias, as nossas tristezas. É somente Jesus que pode curar a nossa alma. É Jesus que pode perdoar os nossos pecados. É Jesus que pode nos levar verdadeiramente à presença de Deus. Jesus é que é a resposta para as nossas vidas. Não Jesus que é fruto de uma instituição vazia, de uma instituição somente ritualística. Não Jesus que é fruto de uma instituição mística, de uma instituição somente das alturas.
mas o Jesus que pisou e andou aqui na terra e que foi gente, e que como gente sabe das nossas dores, das nossas dificuldades e dos nossos anseios. E aí Jesus foi e o curou e disse, olha, vai viver a tua vida. Vai viver a tua vida e segue a tua vida, né? E aí as pessoas ficaram assim, indignadas, os religiosos da época. Por quê? Porque segundo a religiosidade institucionalizada, Jesus não podia fazer aquilo, porque era sábado, e os judeus não podem no sábado fazer certas coisas. Mas o que Jesus se importa é com o próximo. O que Jesus se importa é em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós venhamos abençoar pessoas. A vontade de Deus é que nós venhamos amar pessoas. A vontade de Deus é que nós venhamos estender as mãos para as pessoas. A vontade de Deus é que nós venhamos a dividir aquilo que nós temos com as pessoas. A vontade de Deus é que nós venhamos a perdoar pessoas. E uma coisa que é tão importante aqui, porque está intrínseco no texto, é o seguinte, aquele homem estava há 38 anos ali. E numa cultura judaica, numa religiosidade judaica, quando você tem um defeito físico, é porque você é pecador. É porque você não merece um favor de Deus. Então é uma religiosidade de troca. E aí Jesus chega justamente nesse miserável pecador que estava ali há 38 anos, que segundo a religiosidade institucionalizada, ele não tinha direito a perdão, ele não tinha direito a socorro, ele não tinha direito a misericórdia. Porque a religiosidade institucionalizada também às vezes faz isso. Faz com que os nossos olhos fiquem cegos. Faça com que nós enxerguemos somente a nós como os mais perfeitos, como os merecedores das dádivas de Deus. E João Batista chegou para aqueles religiosos da época e disse, raça de víboras, para judeus, raça de víboras, quem vos designou e vos disse que vocês são filhos de Deus e vocês estão livres da ira de Deus? Por quê? Porque vocês têm tudo para se relacionar com Deus, mas vocês preferem viver de uma forma egoísta, de uma forma egocêntrica, de uma forma vazia, de uma forma preconceituosa. Vocês preferem, em vez de socorrer o necessitado, cumprir os seus ritos, cumprir as suas festas, cumprir os seus dogmas, mas não amam as pessoas, não perdoam as pessoas, não socorrem as pessoas, não estendem as mãos para as pessoas, não veem a necessidade das pessoas. Então Jesus disse, eu vou mostrar para vocês qual que é a religiosidade que agrada a Deus. Eu vou mostrar para vocês qual que é verdadeiramente a proposta do Evangelho. Como que é o caminho do Evangelho segundo a minha perspectiva, segundo a minha maneira de viver. O caminho do Evangelho é um caminho radical, onde você muitas vezes abre mão do seu tempo, onde você abre mão da sua religiosidade, onde você abre mão muitas vezes dos seus compromissos ritualísticos para poder abençoar e amar pessoas. Eu não estou falando para vocês que nós não precisamos mais ir para a igreja, que nós não precisamos de ir para os cultos. Temos que ir para os cultos, temos que ir para a igreja, temos que nos reunir, temos que cantar, mas temos que entender que a vontade de Deus é que deve ser realizada quando nós estamos unidos no culto ou no momento do rito. Nós temos que entender que o Senhor Jesus, Deus encarnado, ele veio ao mundo não para ser servido, mas ele veio para servir. Isso é viver um evangelho radical. Nós temos que entender que a proposta de Jesus não é somente para os bons, porque os bons não precisam de médico, mas sim os doentes e os enfermos. E nós, como seguidores de Jesus, que realmente entendemos que Jesus é Deus e que professamos a fé em Cristo e que entregamos as nossas vidas a isso, nós temos que entender que nós somos chamados para alcançar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão largados, aqueles que estão à margem, seja no meio de uma espiritualidade somente mística, seja no meio de uma religiosidade institucionalizada, ou seja no meio de uma sociedade que virou as costas para Deus. E aí Jesus disse para esse homem que, segundo os padrões da época, deveria ser rejeitado. Vai e toma a tua esteira e anda, entendeu? E aí você está bem, você está tranquilo, você está curado. E as pessoas indagaram ele e perguntaram, cadê esse homem que te curou? Ele falou, eu não sei.
Eu não sei porque ele só me curou e mandou eu tomar a minha esteira e ir. Era tudo que ele tinha, né? E é interessante também a gente ver que a proposta de Jesus não é de tirar das pessoas o que elas têm, mas é de dar às pessoas o que elas não têm. Aquela esteira era tudo que aquele homem tinha. E Jesus não se aproveitou da sua fé, da sua espiritualidade, do poder que ele tinha para retirar das pessoas o que eles tinham. Mas Jesus, pelo contrário, deu às pessoas aquilo que eles não tinham. Jesus deu a esse homem esperança. Jesus deu a esse homem dignidade. E é interessante a gente entender por esse ponto de vista, por quê? Porque ele estava à margem. Porque ele não tinha respeito pela sociedade, ele não tinha respeito pela religiosidade. Imagina quantos judeus passaram para ir para a festa ali, e passaram por aquele lugar e viram aquelas pessoas e deixaram eles à margem, né? A festa dos miseráveis, a festa dos excluídos. Eles não são dignos de nós porque eles não têm nada para que possa oferecer. E Jesus foi justamente nisso. O evangelho radical é esse, onde você não tira, você dá. O evangelho radical é esse, onde você ama, mesmo sem ser amado. O evangelho radical é esse, onde você perdoa, mesmo sem ser perdoado. Onde você compreende, mesmo sem ser compreendido. Onde você estende as mãos para aqueles que estão necessitados. Eu, particularmente, irmãos, eu sou apaixonado por Jesus e por sua vida e por sua maneira de ser. E, na verdade, nenhuma forma de expressar uma religiosidade tem sentido se não for através da pessoa de Jesus Cristo. E aí aquele homem saiu, foi indagado e falou, não sei o que está acontecendo, também não sei onde está esse homem. E é interessante que lá no versículo 14, diz assim, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, ora, agora já estáis curados, não peques mais. E uma coisa que é interessante, a religiosidade, o evangelho de Cristo Jesus, a fé genuína e verdadeira é aquela fé que Deus te encontra. Não somos nós que vamos a Deus, não é o que eu faço, não são os meus ritos, não é a minha pseudo-espiritualidade, né? Não é o meu misticismo. Nós vamos falar muito disso daqui para frente, da instituição do misticismo e de uma fé genuína e verdadeira que me leva a Deus. Mas é um coração quebrantado, necessitado. É uma atitude onde você reconhece as suas misérias, onde você em postura de humildade, você se coloca diante de Deus e diz, Deus, verdadeiramente eu não consigo fazer nada por mim. E foi o que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E esse homem, ele estava numa posição muito deprimente, muito difícil, e ele se postou diante desse Jesus e ele disse, eu não tenho nada o que fazer, eu não consigo nem me atirar no tanque. Nem no tanque consigo me atirar. E Jesus disse, então tudo bem, eu vou com você. Eu vou agir em você e por você. É essa a proposta de evangelho que Jesus tem para nós. Ela supera os padrões da institucionalização. Ela está além de um misticismo egoísta e vazio. Nem todo aquele que pula, nem todo aquele que tem experiências místicas, nem todo aquele que está com a vida voltada para os requisitos da instituição compreenderam verdadeiramente o Evangelho. Tem alguns que estão, que compreenderam, glória a Deus por isso. Tem alguns que têm as suas experiências místicas, pode ter, mas compreenderam isso. Mas o importante é nós entendermos qual é o caminho que Jesus quer que nós sigamos. E esse caminho é um caminho que não é fácil. É um caminho onde você vai amar aquele que está à margem. É um caminho onde você vai estender a mão ao excluído. É um caminho onde você vai dar oportunidade àqueles que não têm. É um caminho onde você não vai se importar com o que pensam de você, com o que muitas vezes a instituição ou a pseudo-espiritualidade pensa de você, mas o importante é aquilo que Deus colocou no seu coração e que não fogem da palavra de Deus, que não fogem das Escrituras.
que não foge dos mandamentos de Deus, porque tudo que nós precisamos para saber como devemos viver uma espiritualidade genuína e autêntica, ela está aqui. Está aqui. Na palavra de Deus. Ela está aqui nas Sagradas Escrituras. E aí nós podemos consultar. Então, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos conduza a andar por esse caminho de graça, de misericórdia, de amor, de estender as mãos, de nos perdoar, de perdoar aquele que está ao nosso lado, de olhar para aquele que está à margem da sociedade e não estender as mãos para apontar e para condenar, mas para poder ser bênção, instrumento na vida do outro. Que o Senhor nos conduza por esse caminho onde possamos olhar as pessoas que estão na miserabilidade e que possamos não condená-las, mas que possamos entender que o Senhor nos colocou ali para sermos agentes de bênção na vida dessas pessoas. Que possamos não nos preocupar em pregar o evangelho humanista, mas que possamos também não desumanizar o evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus veio para aqueles que estavam perdidos. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os fracos, dos quais eu e você fazemos parte. E a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou. E é por isso que hoje nós podemos dizer que em Cristo nós verdadeiramente somos mais do que vencedores. Amém? Então que possamos olhar para Jesus e aprender com os exemplos de Jesus e entender o que é que o Senhor quer de mim e de você. Entender o que o Senhor quer ali da Igreja do Colorado. Que possamos viver uma espiritualidade e cumprir os nossos ritos, cumprir com as nossas os nossos feitos institucionais, com os nossos ritualismos, com os nossos cultos, não tem problema nenhum. Que possamos viver as nossas experiências espirituais, mas que a soma disso tudo seja a disposição de abençoar aqueles que estão necessitados, de glorificar a Deus com a forma com que nós vivemos. Evangelho, cristianismo, é vida a partir de Cristo. É vida em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Quero orar com você. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque Jesus, o Senhor, veio a este mundo. E o Senhor, ó Deus, deixou bem claro para nós o que deveríamos fazer. Que o teu Espírito Santo que habita em nós possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações. Que possamos ser cristãos que verdadeiramente compreendem qual o caminho que devemos seguir, como devemos andar. E que possamos ir por esse caminho que o Senhor deixou para nós, que o Senhor andou nele e que o Senhor quer que nós continuemos a caminhar. Peço a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre os nossos irmãos, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, para a glória do teu nome, Senhor, nos ensinar a cada dia como viver na tua presença. É a minha oração, é a oração que eu faço pelos meus irmãos e por mim também, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos encerrar então aqui cantando de novo? Cadê o Guilherme? Gui? Amém? Obrigado por você que é amigo de Deus, viu? Obrigado por você que esteve conosco, que Deus possa te abençoar. Se essa mensagem foi boa para você, compartilhe com seu irmão, com seu amigo. Pense nisso nos próximos cultos, a você convidar pessoas para estarem conosco. Nós não somos uma igreja perfeita, você que está nos seguindo, tá bom? Nós somos uma igreja que tem as nossas falhas. Sabe por quê? Porque eu estou lá e porque meus irmãos estão lá. Porque nós somos humanos e temos as nossas falhas. Mas nós queremos procurar viver e a cada dia seguir a Jesus e andar nos seus caminhos, tá bom? Guilherme, seu amigo Iaê.
É, eu vi. Como que é o nome dele? É o Marcos. Ô Marcão! Marcola. Valeu, Marcos. Valeu, Marcão. Um abraço, hein? Show de Marcola. bola. Quando a igreja abrir, quero ver você lá, hein, cara. É isso aí, Marcos. Fica com Deus. Ana, Deus abençoe. Não sei se tem mais alguém diferente aí, Pedro. Ah, tem aqui o Poli. Ô, Poli, beijo no coração, carinha. Você gostou da minha camiseta também, né, Poli? É, comemoração dia do rock. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, nosso bom pastor. Ele é nosso pastor, nosso. De Jesus, nosso bom pastor. De Jesus, nosso bom pastor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que possamos estar aí no sábado, amanhã, com a minha história, a nossa história. Vai conhecer um pouco da história do irmão Milton e a Neuza. No sábado na EBD pelo Meet, o Guilherme vai mandar os links, e no domingo no culto. Que Deus abençoe a sua vida e que possamos, em nome de Jesus, nos dispor a caminhar nesse caminho radical que é o Evangelho fundamentado em Cristo Jesus, onde nós diminuímos cada vez mais e ele cresce para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.